o Tiago Alves, o prefeito José Fernando, o presidente do Instituto Espinhaço, Luiz Oliveira, o Alexandre Saia, que é diretor substituto do Departamento de Recursos e Revitalização das Bacias Hidrográficas do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Só dizer que o certificado de reconhecimento, ainda que o Instituto esteja conduzindo o projeto, mas não pode ser realizado isso sem o personagem mais importante, que é a comunidade de Conceição do Mato Dentro. O projeto ele tem um horizonte de produção de água, mas ele tem uma centralidade nas pessoas, e esse para nós é o mais importante. E dizer que isso não poderia ser conquistado sem a participação do governo federal, pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e pela Anglo-América, que foram os dois parceiros apoiadores do Semeando Florestas, Colhendo Águas no Rio Santo Antônio, que nos possibilitou isso aqui chegar e a gente, de fato, colocar o passo seguinte, que é a fase 2 do projeto, a ampliação, e como disse bem o Miguel, nós somos o primeiro do Brasil reconhecido, mas espero que em muito breve tempo nós possamos ter outras iniciativas e essa é a nossa proposta, o nosso trabalho, o nosso esforço. Agradecer à Prefeitura que sempre esteve conosco nesse projeto, ainda que não financeiramente, mas não é por culpa do prefeito, quero aqui destacar, porque ontem ele puxou minha orelha e falou, você não me procurou e tal, etc. Agora a gente vai fazer uma fase 2 com mais parceiros, mais instituições e, claro, com a participação de todos que puderem e quiserem cooperar nessa fase 2 desse projeto tão maravilhoso. Obrigado, Miguel, obrigado aí à Unesco Ecohidrologia pelo reconhecimento para todos nós. É um time que trabalha muito aí. Nós vamos apresentar agora, explicando sobre o que é o projeto Semeando Florestas, Colhendo Águas no Rio Santo Antônio, o diretor administrativo do Instituto Espinhaço, Sérgio Nésio. Ariel. Ok, bom dia para todos. Muito já foi falado aqui sobre o Rio Santo Antônio, sobre o projeto do Rio Santo Antônio. Eu vou fazer agora uma breve apresentação sobre as ações que vêm sendo conduzidas aí ao longo dos últimos anos, né, na cabeceira do Rio Santo Antônio, né, na bacia que a gente chama de Alto Rio Santo Antônio, pelo Instituto Espinhaço, pela Anglo-América, pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, e os demais parceiros no território. Perdão. Em 2018, o Instituto Espinhaço começou um levantamento, uns estudos preliminares para elaborar um diagnóstico, entendendo quais eram as reais necessidades da bacia do Alto Rio Santo Antônio. Nesses estudos preliminares foram feitos levantamentos socioambientais para um melhor entendimento da situação e aí criar uma proposição que tivesse sinergia com o que realmente o território tinha necessidade. Esses estudos começaram em 2017 e gerou um relatório que foi publicado pelo Instituto Espinhaço no ano de 2018. Esse relatório continha vários mapas, eu vou pular eles de forma bem breve, que mostram várias informações socioambientais da bacia do Alto Rio Santo Antônio e que nos deram as diretrizes que eram necessárias, de acordo com o entendimento da comunidade e também da parte técnica ambiental, para que a gente pudesse propor aos nossos parceiros essas intervenções. Daí, quando foi em 2019, 2020, o Instituto Espinhaço começou a procurar os parceiros já com um projeto em mãos para que a gente pudesse conduzir as ações. E aí
não só da recomposição da vegetação nativa, que é uma coisa muito importante nas cabeceiras, nas nascentes, né, das propriedades rurais nos distritos de Córregos, Tapera e Santo Antônio, como também as ações com a comunidade. Era muito importante, a gente teve um entendimento que era muito importante ter uma intervenção com as pessoas. Esse projeto ele foi construído de uma forma a envolver os diversos atores que estão ali presentes, né, no território, e em momentos distintos, e a gente vai tratar sobre algum deles aqui agora. Nessa fase do projeto que foi desenvolvido junto com a Anglo América, foram visitadas 26 propriedades, são 12 propriedades mobilizadas, 23 nascentes já recuperadas, em aproximadamente 20 hectares já protegidos. Foram plantadas aí 14.032 mudas de espécies nativas. Esse só no projeto com a Anglo, viu, que é o primeiro que eu estou falando aqui. Daí, essa parte muito importante dos nossos técnicos, sempre em contato com os produtores rurais, os proprietários rurais, entendendo ali aonde estão os problemas e as necessidades de cada propriedade. As seleções diárias respeitam muito a configuração atual do que está sendo produzido em cada fazenda, em cada sítio, né? E, a partir daí, o Instituto elabora um projeto específico por propriedade. Aí vocês estão vendo aqui na tela um modelo de um dos projetos, né, na propriedade, eu não consigo enxergar, Sr. Luciano Barros. E dali as áreas que foram cercadas no entorno da nascente, das nascentes, ali são 3 nascentes, e também a área que foi contemplada com a recomposição da vegetação nativa. Nos projetos com a Anglo América, a gente tem uma série de procedimentos de segurança e esses procedimentos são seguidos à risca pela equipe do Instituto Espinhaço e sempre acompanhados aí bem de perto pela equipe também de segurança do trabalho da Anglo, né? Então, aí algumas ações, e aí a gente faz esse trabalho pré-plantio de proteção dessas áreas contra os fatores de degradação. Então, já foram mais de 11.000 metros de cercas construídos para proteger essas nascentes que foram cercadas. Nesse processo, a gente faz a proteção da área, depois a condução das regenerantes já existentes, né, as ações de pré-plantio e preparação do solo, o plantio das mudas nativas. Depois, na sequência, a gente faz o controle das gramíneas invasoras e o preparo dos berços com o uso do hidrogel, o polímero que a gente utiliza para melhor hidratar, né, as plantas que estão chegando ali nos territórios. Aí um pouco das ações do nosso time, né, já na fase de manutenção das áreas, quando a gente faz uma adubação de cobertura pós-plantio, acompanhando aí, o desenvolvimento dessas mudas. Nesse projeto a gente tem a previsão de até 4 manutenções em cada área, então cada área dessa vem sendo acompanhado com monitoramento e manutenção por 4 períodos distintos, 30, 60, 90 e 120. Essas ações de manutenção são definidas depois dessa ação de monitoramento das mudas. Daí também o fortalecimento de capacidade, toda a mão de obra para esses projetos foram contratadas aqui na região, então eles são capacitados, eles são treinados nas metodologias do Instituto Espinhaço e aí dentro também nas metodologias de segurança da Anglo América. Além disso, a equipe do projeto fez várias interações com as comunidades, aí a gente chegou a um número de 53 interações de formas diversas. Essas fotos aqui são de uma campanha que a gente fez na distribuição de cartilha contra incêndio florestal, uma ação de sensibilização e mobilização da comunidade para esse problema que é muito grande, principalmente nessa época de seca. As oficinas de educação ambiental junto com as escolas da comunidade também, trabalhando principalmente nas datas mais emblemáticas, Dia da Água, Dia da Árvore, enfim, Dia do Meio Ambiente. E agora, a outra fase do projeto que foi desenvolvida aí junto com o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. Nessa fase desse projeto foram 33 proprietários cadastrados e 31 propriedades selecionadas para intervenção. 27 delas receberam alguma intervenção direta. Da mesma forma, aí nossa equipe trabalhando em campo com a mobilização e a sensibilização desses produtores.
sempre direto, entendendo com o proprietário ali quais são as demandas, as necessidades, o histórico de cada propriedade. Então, as nascentes que já existiam, as nascentes que deixaram de existir, as nascentes que estavam indo embora, para a gente entender como é que deveria ser o direcionamento do trabalho. Aí um pouco dos materiais de divulgação com os produtores rurais. Também tivemos a elaboração dos projetos por propriedade, contemplando aí as ações de recomposição da vegetação nativa e o cercamento das áreas. Perdão. Novamente, nesse caso aí, foram mais de 2.000 metros de cerca protegendo essas áreas que foram beneficiadas dentro dessa etapa do projeto. Nessa etapa foram recuperados 51,74 hectares de recomposição da vegetação nativa, com as mesmas ações, né, de pré-plantio, plantio, de preparo dos berços com o hidrogel, daí um pouco das ações também, um pouco dos registros das ações que foram executadas nesse lote, nessa fase. Também com manutenção das áreas da mesma forma, respeitando o que foi encontrado ali durante o monitoramento dessas áreas. Durante o monitoramento também é feito um diálogo com o proprietário para entender ali como que ele participou desse momento pós-plantio, né? Como é que foi o acompanhamento dele nessa fase. O que ele viu, qual foi o contato dele, qual foi a experiência que ele vivenciou com isso. Isso foi muito importante para desenvolver um questionário que nós vamos mostrar que eu vou apresentar mais à frente. Aí também a ação de combate a incêndio, com a cartilha que foi desenvolvida especificamente para esse projeto. Algumas outras interações aqui com a comunidade, com momentos de educação ambiental também, nas escolas. E aquele ali no meio é no Senac, que é no antigo colégio, né? Senac. Daí também uma interação com a comunidade. A gente fez algumas ações institucionais. Ali no meio a gente tem ali um momento institucional que a gente fez aqui na cidade para recuperação de uma nascente aqui dentro da área central da cidade. Também uma ação que a gente fez na área da igreja, junto aí com a paróquia de Conceição. E agora a gente eu fiz um compilado aqui das duas fases do projeto até agora. A gente realizou também ano passado o seminário Cidades do Futuro, ainda no âmbito desses dois projetos, tentando dar uma contextualização um pouco aí do que Conceição pode antever para o seu futuro. Também aí o ministro Augusto Nats, que já falou aqui hoje, participou aqui de um momento com os produtores rurais, ele que é produtor rural, então foi um momento de troca de experiências muito interessante. Todas as ações dessas duas fases, né, desse programa que a gente vem executando, foram amplamente divulgadas aí nas redes sociais, Instagram, Facebook, estão no blog do Instituto também, tem vídeos no YouTube, de forma a dar não só transparência ao que está sendo executado, também e mirar aí como exemplos para ações futuras no território. Um pouco aí do que a gente já fez, no total aí foram mais de 23.000 metros de cerca realizados nas áreas, ao todo, até agora, em mais de 72 hectares de áreas restauradas. Quando a gente finalizou, né, as etapas desses projetos, a gente voltou nos produtores e coletou um pouco da percepção do que eles tinham sentido do projeto, né? Ou então, a partir daí, qual o entendimento que eles tinham tido do contexto ambiental em que eles estavam inseridos. Foram aproximadamente 33 formulários aplicados, e aí vocês veem aí que no primeiro item ali, não vou entrar de dado por dado, no primeiro item, aí, qual a importância do Rio Santo Antônio? A nota de 1 a 10, todos eles deram 10. Então, isso já é muito importante deles entenderem que eles estão dentro de um contexto de uma bacia hidrográfica. Parece simples, mas para um produtor rural conseguir perceber que ele é parte de algo que é maior e que faz um sentido na produção de água, é um referencial muito importante. Para a gente que está ali em contato com os produtores rurais, com os proprietários rurais no dia a dia, a gente sabe quanto que esse resultado aqui faz diferença. Essa percepção, que parece simples, como que ela faz a diferença deles terem entendimento de que eles são uma comunidade e de que eles fazem parte de um território e precisam, assim, pensar como comunidade pertencente a um território. E qual que é a relevância daquela nascente que ele tem ali na propriedade dele, não só para ele, mas para todo esse território.
Aqui um pouco da percepção da avaliação do projeto em si. Então, você vê aqui no primeiro item, vocês podem ver, eu estou só com uma dificuldade muito grande de enxergar, eu vou chegar mais próximo aqui, que eu não estou conseguindo. O nível de satisfação aí, dos 33 formulários aplicados, a gente teve a grande maioria dando nota de 9 a 10. Então, as ações do projeto foram, além de muito bem-vindas, muito bem entendidas por essa comunidade e valorizadas. E aí, eu só passando para o último dado, né, que é a importância de termos mais uma etapa desse projeto sendo desenvolvido na bacia, daí dos 33 questionários, 9,8%, ou seja, a grande maioria deles entende que essas ações precisam ser continuadas. Isso por quê? Porque gerou um entendimento da importância dessas ações no resultado que foi visto por eles. Quais foram esses resultados? Aqui uma amostra, uma nascente antes do lado esquerdo, vocês estão, se não me engano, a data é de 2020, outubro de 2020. E aqui depois, já em 2022, no mês de agosto de 2022. Tá ruim, tá ruim. Essa percepção que vocês estão tendo aqui é a mesma que o produtor está tendo. Teve uma diferença, ele sentiu essa diferença. E isso fez com que ele percebesse a importância de um projeto como o que a gente estava desenvolvendo. E aqui, também, durante o monitoramento, eu gostei dessas fotos aqui, porque elas mostram algumas mudas, olha o estágio de desenvolvimento dessas mudas. Isso aqui não é uma exceção, a gente não tirou essas fotos só para apresentar para vocês. Se vocês forem a campo, eu acho que amanhã tem uma visita a campo em algumas propriedades, a gente tem aqui na plateia algumas pessoas que já visitaram essas propriedades, vocês podem comprovar essas mudas desse tamanho, elas estão sendo desenvolvidas aí ao longo de 2 anos. É um resultado muito legal e muito surpreendente. Algumas áreas na Bacia do Santo Antônio já possuem assim, áreas completamente restauradas em termos florestais, elas já estão bem encaminhadas. A gente fez a sinalização, acho que é importante sempre sinalizar essas áreas para mostrar que algo está acontecendo e as pessoas também terem essa percepção de que um trabalho está sendo desenvolvido como forma de valorizar e de participar disso também. Aí um pré-cadastro já para a próxima fase. Eu fiz questão de colocar aqui para mostrar para vocês que isso que o Instituto Espinhaço já recebeu pessoas procurando o projeto. Então, a gente já tem esse pré-cadastro já elaborado para a próxima fase. Vou mostrar o nível de interesse da comunidade. Bem rapidamente foi isso. Eu queria só fazer uma menção, Luiz, se você me permite, a 2 pessoas, que um deles acabou de chegar agora, que foram a mola motivadora para esse processo lá atrás, dentro do Instituto Espinhaço, o senhor Raimundo Nonato e o Mário do Leite, que lá atrás, quando a gente ainda não tinha recurso, quando a gente ainda não tinha proposta para fazer, a gente entrava no carro e saía em busca de entender melhor o território, e foram os 2 ali que levaram a gente, que ficaram internamente o tempo todo pressionando, ligando para o Luiz incansavelmente, aí, cobrando que a gente fosse atrás dos financiadores. Então, é claro que tem todo um trabalho de uma equipe na sequência, mas se não fosse esse trabalho lá atrás, iniciado por eles, essa pressão, essa mobilização que eles fizeram interna, talvez a gente não tivesse os resultados tão espetaculares que a gente tem hoje. Então, aí agradeço os 2 e muito obrigado. Muito obrigado, Sérgio. Nós vamos fazer agora uma pequena pausa. Tem uma água e um café ali fora aguardando vocês. E já a gente chama vocês para dar continuidade ao evento. 10 minutos.